Olá, bom dia. Cerca de 40% da população sofre com varizes. E pode parecer uma bobagem, mas só quem sofre é que sabe o quanto é desconfortável. E isso é uma especialidade da cirurgia vascular. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o Dr. Kelston Felice, que é cirurgião vascular. Bom dia, Dr. Kelston. Bom dia, Ana. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Eu falei 40% da população sofre com varizes, mas você está me dizendo que esse número pode ser até maior? Quando a gente passa a olhar somente a população feminina, a prevalência de doença venosa é ainda maior. Existem trabalhos mostrando que chega até 70% da população poderia ter algum grau de varizes. 70% é mesmo? Infelizmente, as mulheres são mais acometidas. Por quê? Existe uma série de fatores, principalmente relacionados com a questão hormonal. Então, a mulher, desde que ela começa a apresentar os ciclos menstruais, ocorre uma série de alterações hormonais que acabam precipitando essa fragilidade da parede das veias. E isso, se somado ao estilo de vida, gestações, pode acabar evoluindo então com a dilatação dessas veias, o aparecimento das varizes. Então a mulher tem tudo contra, na verdade, né? Vamos dizer assim. Eu diria tudo contra, vamos dizer alguns fatores. Alguns fatores, né? A menstruação, a gestação, o estilo de vida. Dessas aí só o que dá pra gente consertar o estilo de vida. A gente Exatamente. Consertar não, modificar. Exato. Mas a gente tem algumas, vamos dizer assim, algumas medidas que podem ser tomadas durante o período de vida do paciente que podem ajudar a prevenir esse aparecimento de varizes. E, eventualmente, quando essas varizes surgirem, a gente tem várias opções de tratamento hoje disponíveis. O que pode prevenir, por exemplo? Bom, como tudo, o estilo de vida, a pessoa ter uma atividade física regular, exercícios que também não promovam o agravamento. Então, existe, por exemplo, a musculação. Isso é uma pergunta muito frequente no consultório, se ela pode ou não fazer a musculação. E a gente sempre orienta que a musculação em si é muito bom, é um exercício bom, mas ela precisa ser feita com moderação. O excesso de peso pode acarretar um agravamento das varizes. Então, quem vai fazer musculação precisa ter essa consciência de que não pode exceder em relação aos pesos. Todas as outras atividades, em geral, são saudáveis e podem ajudar no aparecimento de varizes. A caminhada e a corrida, por exemplo, podem ser liberadas? São excelentes exercícios. Qualquer coisa que promova vamos dizer, a movimentação do corpo, a atividade que promova uma maior circulação sanguínea podem ser benéficas, é isso? Certamente. A gente diz que a bomba de sangue que existe na perna é a panturrilha. Então, a gente sempre orienta os pacientes a fazer essa atividade, a caminhar. Pessoas que são obrigadas a ter atividade em pé ou sentado deveriam, com alguma frequência, fazer uma deambulação para que isso ajudasse a aumentar a circulação e prevenir o aparecimento de varizes. Outra questão importante é a obesidade. A gente tem uma relação direta, as pessoas que têm muito ganho de peso acabam aumentando o aparecimento de varizes também. O corpo fica pesado, vai dar mais dificuldade para bombear o corpo inteiro quando ele fica um pouco maior, vamos dizer assim. Ocorre também uma compressão ao nível do abdômen, que faz com que aumente a pressão da veia ao nível das pernas. Então, o aumento do peso, ele tem uma relação direta com o aumento das varizes. Entendi. Predisposição genética, doutor, ela é significativa nesse caso? Muito importante, muito importante. Então, todas as pessoas que têm história de varizes na família, tanto na mãe quanto no pai, vão ter maior tendência a ter o aparecimento de varizes também. Então, a gente sempre orienta que a pessoa que tem já história familiar também comece a consultar precocemente com o cirurgião vascular para começar a tomar as medidas para prevenir e eventualmente tratar as varizes. Quando você diz tratar com cirurgião vascular para prevenir, o que pode ser prevenção nesse caso? Porque a gente falou vamos dizer, das atitudes que podem ser tomadas sozinhas, tipo caminhar, fazer exercício, essa coisa toda, a pessoa resolve sozinha. Mas precocemente, o que eu posso fazer com o cirurgião vascular? Bom, a gente vai ter que fazer sempre uma análise, um estudo detalhado do paciente, eventualmente exames complementares para identificar se já existe alguma doença venosa que precisa ser corrigida. Outra coisa que é muito importante, que a gente sempre reforça, é o uso das meias elásticas. Aqui no Maranhão, em especial, como o nosso clima é muito quente, a gente não é muito fã desta meia, não. Existe uma grande resistência à utilização das meias, mas já é comprovado cientificamente que o uso das meias ajuda tanto no tratamento quanto na prevenção.
E nós temos algumas, vamos dizer assim, alternativas em relação ao uso da meia, que é, por exemplo, o uso de uma meia 3/4, que é uma meia que vem somente até o joelho. Algumas dessas meias são abertas na ponta dos pés, então favorece um certo conforto dá maior. uma comodidade até para usar alguns tipos de sapatos e o material também. Antigamente essas meias eram mais de elástico e agora existem até meias de algodão puro, que a gente sabe que é um tecido mais fresco, vamos dizer assim, né? Então existe uma forma de usar essa meia sem ter tanto desconforto. Ela seria um item de prevenção e não só de tratamento? Exato, elas vão ajudar nos dois sentidos, tanto no tratamento quanto na prevenção. O efeito da meia ocorre basicamente ao nível da panturrilha. Então 70% da força que impulsiona o sangue de volta ao coração ocorre na panturrilha, que é a batata da perna. A batata da perna. Então a meia vai apertar essa região e ajudar então a impulsionar o sangue de volta ao coração. Ah, tá, porque quando ela acumula ali é que vai gerando essa varize, é isso? Exato. O sangue acumulado ele vai represando e vai dilatando os vasos, né? Isso vai provocar sintomas como, por exemplo, o inchaço das pernas, né? Aquele peso é resultado de peso, disso, né? exatamente. O sangue acumulado ali naquela região dá essa sensação de peso. Exatamente. Isso ocorre quando a gente fica muito tempo em pé, mais ou menos isso, né? Exatamente. É muito comum os pacientes reclamam de dores, principalmente ao final do dia. Né? Então, quando acorda, a perna tem praticamente nenhum sintoma, né? E também não tem nenhum inchaço. Mas no decorrer do dia, né, das horas, a pessoa vai sentindo que vai pesando mais a perna e à noite é aquela coisa, né? A perna está parecendo uma pedra enorme, né? É verdade, verdade. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre isso. É só um minutinho e a gente volta logo. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de conversa aqui sobre os cuidados e a prevenção no caso de varizes. E a gente falou até agora mais das mulheres, vamos falar um pouquinho dos homens também. Porque quando a gente fala em varizes, a gente associa muito a mulheres. O senhor falou que chega mesmo até 70%. Mas os homens, é comum o acometimento de homens pelas varizes? Também ocorre com alguma frequência, muito menos do que nas mulheres, como já te falei, por questões hormonais. Mas os homens também... Questões que a genética resolveu favorecer os homens, foi isso, né? Tá bom. Felizmente, vamos dizer assim. Mas os homens também sofrem de varizes, tá? E o que retarda também, às vezes, a procura é que os homens, como tem mais pelo nas pernas, eles não se incomodam tanto pela questão estética. Tá. É verdade. E às vezes atribuem o desconforto de dor, do peso, a questões não relacionadas a varizes. Pode ser uma questão muscular, óssea, enfim. E acaba retardando a chegada do homem, né, no caso, portador de varizes, até o cirurgião vascular. Mas ocorre, a gente atende com alguma frequência esses pacientes. E outra coisa interessante é que a queixa estética, né, porque as mulheres têm muito mais desconforto estético também. Claro, a gente anda com as pernas de fora. Sempre. Exato, existe uma exigência, vamos dizer assim, né, da sociedade. E o homem acaba se queixando menos. Mas também padece, e os tratamentos são basicamente os mesmos que ocorrem para as mulheres, né? Eu tenho muitos pacientes homens que a gente faz o uso das meias, eles vão com alguma frequência, até cirurgia, eventualmente. E eles devem ficar mais desconfortáveis ainda do que a gente com as meias. Olha, eu posso, assim, é surpreendente que o homem, ele é mais disciplinado em relação ao uso da meia. Até porque a gente normalmente usa calça no trabalho. Também tem isso. E a meia, ela passa a ser vamos dizer assim, uma coisa habitual, né? Que não vai incomodar tanto. Vocês andam de meia o tempo todo, é verdade, é verdade. E as meias, às vezes, elas têm a cor preta ou cor marrom, você encontra, né? Dá para usá-las como se fosse a meia normal do dia a dia. Exato. Então continua levando vantagem. Com relação às profissões, doutor, tem alguma que a gente diga essa aqui possibilita mais pelo tipo de atividade que se desenvolve dentro dela? Algumas são mais propensas a fazer com que a pessoa desenvolva a varizes? São. Então, como eu falei antes, né, as pessoas que têm atividades que obriguem a ficar muito tempo em pé ou sentado, fatalmente isso vai provocar, né, um agravamento das varizes. Então, se a pessoa já tem uma questão genética envolvida
e ela passa a exercer uma atividade de trabalho que exija mais, ela vai desenvolver mais varizes. Então eu diria, por exemplo, professores que ficam muito tempo em pé. Em pé, é verdade. Né? Secretárias que trabalham muito tempo sentadas, pessoal que trabalha com informática, os policiais militares, né? Que o também... policial não tem uma vida agitada lá, assim, corre Eles pro lado, têm, mas a outro. gente sabe que eles acabam exercendo muitas atividades Sempre que pé. obriguem eles a ficar muito tempo em pé. Entendi. Entendeu? Então é muito comum a gente pegar no consultório policial militar com queixa de varizes. É que a gente está falando aqui de varizes, a gente está falando mais na parte estética, nessa coisa toda. Mas existem complicações bem mais graves do que apenas as varizes com relação ao acúmulo de sangue em determinadas partes, né? A doença venosa, ela tem vários estágios, né? Então a gente classifica de 1 a 6, sendo que no primeiro estágio seriam apenas aquelas veinhas bem fininhas, que a gente chama de telangiectasia, né? E o pessoal... Como é esse nome? Telangiectasia, né? Mais popularmente conhecido como os vasinhos. Aqueles né? fininhos, azulzinhos, mais ou menos. Isso, são aqueles bem fininhos que ficam na perna, e esse é o primeiro estágio da doença venosa. Depois essas veias podem aparecer outras veias maiores, mais calibrosas, podendo atingir o tamanho até do calibre de um dedo. E existem varizes extremamente calibrosas. E com o passar do tempo ocorre o inchaço da perna, que já é um agravamento, as manchas escuras, que ocorrem ao nível do tornozelo principalmente, e o último estágio são as úlceras varicosas, né, que já seria um estágio bastante avançado e que é um problema de saúde pública, né? Essas pessoas que têm problema de varizes e chegam até esse estágio, isso é um problema é um desconforto enorme, dor, afastamento do trabalho, é um problema de saúde pública. A úlcera acontece quando? Quando há um rompimento dessas veias? A úlcera, na verdade, é uma complicação ao nível da pele. Então, o problema de varizes, ele vai levar um acúmulo de sangue ao nível da pele, provocando uma reação inflamatória. E essa reação inflamatória leva a uma isquemia somente da pele. E isso, com o tempo, acaba evoluindo com a abertura da pele, essas úlceras, né, que podem atingir até a própria circunferência da perna. Isso aí já seria um caso cirúrgico ou não necessariamente? Na maioria das vezes, dependendo da causa, você consegue remediar isso com uma cirurgia de varizes. Tá? Mas, eventualmente, se o paciente tiver, por exemplo, acometimento do sistema venoso profundo, que é um local onde não tem como a gente intervir, nem mesmo a cirurgia consegue resolver. O que a gente consegue, através de curativos, medidas clínicas, tentar reverter e cicatrizar essas feridas. Para esses casos, doutor, onde o agravamento já está dessa forma, existe uma rede de atendimento de público, vamos dizer assim, através do SUS? É possível fazer esse tipo de tratamento ou a gente tem mesmo que procurar os consultórios? Não, nós temos aqui no estado do Maranhão, na capital, eu posso te afirmar que existem alguns serviços públicos que prestam atendimento ambulatorial e hospitalar. Tá? Então, o Hospital Universitário é o centro de referência, e também o Hospital Carlos Macieira. Existem equipes de cirurgia vascular que atendem nesses hospitais. Mas, infelizmente, a demanda, né, pelo atendimento nessa especialidade é muito alto. Então, a gente sabe que existe um certo gargalo. Os pacientes, eventualmente, até conseguem um atendimento, mas nem todos conseguem ser submetidos a cirurgias, porque a demanda é muito maior do que a oferta de serviços. Existe a possibilidade de amputação de membros por conta disso? É muito raro. Tá? A doença venosa, ela não é um problema que leve à amputação diretamente. O que pode acontecer, eventualmente, uma pessoa que tem um problema de varizes tão grave a ponto de ter uma úlcera como essa e apresentar, por exemplo, uma infecção secundária, né? uma situação muito mais grave que não consiga corrigir, e aí, se isso levar ao risco de vida, eventualmente você tem que fazer. Mas é uma condição muito rara, muito rara. Né? Então, é raro tanto a amputação de perna como é difícil o tratamento no hospital público com relação a doenças cardiovasculares. A gente pode resumir assim? Infelizmente, né? A gente sabe que o sistema público de saúde no Brasil é um sistema maravilhoso na sua concepção. Não se discute, é um acesso universal, integral. No entanto, a gente sabe que a demanda é muito maior do que os recursos podem suprir. Entendi. Né? Soma-se a isso algumas questões, vamos dizer assim, administrativas, que nem sempre a gente consegue fazer com que esse serviço chegue à população. Né?
Mas a gente vai chegar nesse estágio de evolução onde a gente tem esse serviço Eu público tenho de fé qualidade também. oferecido Fé em Deus. pelo poder público. Mas a gente vai fazer de novo um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta. É só um minuto. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa sobre essas complicações das varizes e das doenças cardiovasculares. Cardiovasculares não, das doenças vasculares, nesse caso, não é cardiovasculares não. Mal que eu falei cardiovasculares, eu lembrei. Quando a gente fala em complicações de doenças vasculares, a gente pode chegar a algumas bem graves, como aneurisma. Quando a gente fala em aneurisma, a gente pode até associar só aneurisma cerebral, mas não é bem assim não é? Não. O aneurisma é uma doença, na verdade, é uma dilatação de uma artéria. E essa dilatação pode acontecer em qualquer vaso do corpo humano. Com licença, vamos só esquentar nosso cafezinho aqui enquanto a gente conversa, para a conversa continuar. Pronto, vamos. Obrigado. A doença aneurismática, ela pode acometer qualquer vaso do corpo humano, né? E no caso da cirurgia vascular, esse aneurisma mais comum, ele ocorre ao nível do abdômen, na aorta, que é o principal vaso do corpo humano. É um vaso calibroso, ele tem normalmente de 1,5 a 2,5 centímetros de diâmetro. Então, imagina você, se o indivíduo tiver um aneurisma de 6 centímetros e esse aneurisma se romper, em poucos minutos a pessoa vai perder todo o seu sangue dentro da cavidade abdominal e isso é incompatível com a vida, né? É uma doença extremamente grave e que pode ser evitada a sua complicação, né? Então, a gente sempre alerta que as pessoas devem procurar o atendimento médico no sentido de tentar detectar precocemente a doença. E uma vez detectado, ela vai poder fazer o acompanhamento e se houver necessidade de intervir, ela tem que fazer isso antes da ruptura, né? Sim, mas para a gente procurar precocemente, a gente tem que ter algum indício de que isso pode acontecer. Existem alguns indícios assim que determinem eu posso ter este problema específico? Sim, com certeza. Primeiramente, o conhecimento que a gente tem da doença, então, ele diz o seguinte: essa é uma doença crônica degenerativa, então ela acontece lentamente. É muito mais frequente em pessoas de idade mais avançada. Então, é muito raro uma pessoa de 30 anos apresentar um problema de aneurisma. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro. Então, naquelas pessoas, por exemplo, acima dos 50 anos, que tiverem história na família, que já teve algum tipo de aneurisma, e principalmente aquelas pessoas que já fumaram ou que estão fumando. Essas pessoas são aquelas que estão mais suscetíveis ao aparecimento do aneurisma. Outros problemas relacionados seriam o problema de colesterol alto, né, as dislipidemias e a hipertensão arterial. Então essas pessoas que se encaixam nesse grupo de risco, elas deveriam procurar então... Fazer um acompanhamento, vamos dizer também. Fazer uma consulta com o cirurgião vascular e eventualmente a gente tem um programa de rastreamento, que é apenas um exame de ultrassom. O ultrassom do abdômen é capaz de dizer se você tem ou não um aneurisma de aorta. Um exame extremamente simples. Mas a gente não costuma fazer isso, né? Quer dizer, esse tipo de prevenção para saber se eu posso ter um aneurisma de aorta. É comum isso, a gente procurar? A gente não vai, aquilo que eu estou te falando, é uma doença que as pessoas ouvem falar muito pouco, né? Recentemente nós tivemos, infelizmente, a perda de um artista, que foi o Belchior, e isso levantou essa doença, trouxe ela à mostra para as pessoas. Quando acontece assim num caso que chama a atenção, então, aí os consultórios ficam mais cheios, né? Exato, as pessoas passam a se preocupar mais e passam a procurar. Infelizmente não foi tão divulgado quais seriam os pacientes que realmente deveriam procurar, mas eu estou aproveitando aqui a oportunidade, né, de orientar. E eventualmente, se no teu bairro ou na sua cidade não tiver um cirurgião vascular, você pode procurar um clínico, né, um outro médico que não seja cirurgião vascular, para que ele possa solicitar um exame. É um exame extremamente simples, barato, é verdade, né, e que tem disponível na maioria das cidades e que vai ajudar você a fazer a detecção o mais precoce possível. E os sintomas de que isso está acontecendo, eles são perceptíveis também? Infelizmente, o aneurisma é uma doença silenciosa na maioria das vezes. Então, quando o paciente tem sintomas, inicialmente ele pode perceber uma pulsação aumentada ao nível do abdômen. Então, é comum, às vezes, o paciente fala: doutor, eu estou sentindo um coração na barriga. Porque realmente ele sente uma pulsação aumentada.
né? E é de acordo com o pulso cardíaco mesmo. Mas isso nem todos os pacientes conseguem sentir. Ainda mais se o paciente for um pouco acima do peso, essa palpação ela fica mais dificultada. Até mesmo o médico, quando vai examinar, em 50% das vezes ele não vai conseguir sentir o aneurisma numa palpação detalhada. Então, por isso, a obrigatoriedade de se fazer o exame para se detectar ou descartar a presença do aneurisma. Então, se a pessoa chega no consultório sentindo vamos dizer, esse coração na barriga, já é um sintoma de que isso está acontecendo e o médico já tem a responsabilidade de fazer esse diagnóstico, vamos dizer assim. Exatamente. Obrigatoriamente, ele deve, primeiramente, fazer um exame físico detalhado, né? E, havendo essa percepção, se ele não conseguir no exame físico detectar isso, ele tem que pedir um exame de ultrassom para afastar ou confirmar o diagnóstico. A gente pode confundir isso com outra coisa, ou assim, com outra doença, com esse sintoma pode ser confundido com outra coisa que leve a pessoa a ficar mais, vamos dizer assim, mais tranquila? Não, isso não é nada não, é só um desconforto, pode ser confundido? Pode. Por exemplo, pessoas que têm problemas de coluna, desvios muito importantes, isso pode provocar como se fosse empurrando, né, as estruturas que ficam próximas à coluna mais à frente. Isso. Então, se você tiver uma pessoa magra, que tiver um desvio de coluna, eventualmente, na palpação, você pode ter a impressão de que tem uma pulsação aumentada, né? Mas, eventualmente, isso não quer caracterizar, não vai confirmar que a pessoa tem o aneurisma. Mas é importante fazer o exame para descartar. Então, eu acho que também a gente pode responder da seguinte forma: se tiver alguma coisa, é melhor procurar o médico, que ele vai saber o que fazer. A gente não deve confundir uma coisa com outra, porque pode essa outra coisa ser muito mais grave. Com certeza. Então, sua recomendação seria, a partir de que tempo a gente precisa começar a fazer essa prevenção? Tem uma idade definida ou não? Bom, todo ser humano ele tem que começar a fazer a prevenção das doenças cardiovasculares desde que nasce. Meu Deus! Então parece um absurdo você pensar que uma criança deveria se preocupar, mas eu acho que toda mãe já tem esse cuidado a partir da alimentação, procurando oferecer para os filhos uma alimentação saudável, a prática de atividades físicas, evitar ambientes com cigarro. O cigarro, para nós, em termos de doença vascular, veneno em qualquer situação. É uma coisa horrível, né? Tanto para os aneurismas quanto para as obstruções. Então, eu acho assim, quando a mulher chega na fase adulta, ela começa a ter o problema de varizes. Então, ela já deveria também procurar o apoio, né, as consultas com cirurgião vascular. E na fase mais adulta, a pessoa tem que procurar a prevenção da aterosclerose, né, e também das doenças aneurismáticas e das doenças venosas. E isso, num consultório médico, já é possível se fazer com um exame simples, né, e o acompanhamento contínuo. Então, procura o médico que ele vai dizer exatamente o que é possível fazer. É mais ou menos por aí. Mas, olha, muito obrigada por todas essas informações. Eu já fiquei assustada que eu já descobri que eu devia ter procurado, desde que nasci, já devia ter procurado, né? Mas sempre é tempo da gente começar, né? A prevenção é a melhor forma de evitar as doenças. Ok, então, doutor Kelston Felício, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço. Bom dia para o senhor. Muito bom dia também a todos. E você já sabe, tudo isso que a gente conversou aqui fica à sua disposição no nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV Assembleia. E você pode também me seguir nas nossas redes sociais, claro. E todos os dias eu estou aqui esperando você com muita informação, com entrevista, com tudo de bom para deixar o seu dia bem proveitoso. Tchau!